Boa noite a todos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião doutrinária na noite de hoje. Hoje nós vamos ter o tema e vamos estudar juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada aí pela presença. A gente agora vai fazer a leitura de uma página que a expositora separou para a gente, do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sirvamos sempre, não apenas nos dias de arrependimento e reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Caíste na trama de enganos terríveis e arrepiaste caminho, sonhando reabilitar-te. Não desperdice a riqueza das horas, amoatando lamentações. Levanta-te e serve nos lugares onde espartize a sombra dos próprios erros, e granjearás na humildade o apoio infalível ao reajuste. Repetindo, levanta-te e serve nos lugares onde esparzes-te a sombra dos próprios erros, e granjearás na humildade apoio infalível ao reajuste. Arrostas duros problemas na vida particular. Livra-te do fardo inútil da aflição sem proveito. Reanima-te e serve no quadro de provações em que te situas, e a diligência funcionará como tutora prestigiosa, abrindo-te a senda ao concurso fraterno. Padeces obscura posição no edifício social. Segue imune ao micróbio da inveja. Movimenta-te e serve no anonimato e devotamento, surgir-te-á luminosa escada à subida. Sofres o assalto de calúnias ferozes, esquece a vingança, que seria aviltamente em ti mesmo. Silencia e serve, olvidando as ofensas, e conquistarás no perdão com atividade no bem, escudo invencível contra os dardos da injúria. Suportas afrontoso assédio de espíritos inferiores, inclinando-te à queda na obsessão. Abstente da queixa improfícua, resiste e serve, dedicando-te ao socorro dos que choram em dificuldades maiores, e surpreenderás na beneficência o acesso à simpatia e à renovação dos próprios adversários. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Sirvamos sempre. Quem busca realmente servir nunca dispõe de motivos para se arrepender. Emmanuel. Após a leitura desta página profunda, vamos assim juntos fechar os nossos olhos, nos recolher e elevar os nossos pensamentos. Querido Pai Celestial, Pai de amor, de misericórdia, Pai de justiça, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, Pai amado, nos nossos lares, no trabalho, onde quer que estejamos neste momento, mas estamos ligados a Ti, Pai, para abrir nossas mentes, abrir nossos corações, para que a equipe espiritual desta casa de amor e caridade possa auxiliar a companheira que fará o uso da palavra na noite de hoje. E que as palavras possam calar bem fundo em nossos corações, envolvendo os nossos lares, envolvendo a nós mesmos, e que possamos, após esses minutos contigo, Pai amado, possamos nos sentir cada vez melhor. Obrigada por esta oportunidade bendita. Fica conosco até o final de mais um estudo. Que assim seja.
Bom, queridos amigos, mais uma vez boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai convidar aqui a companheira Adriana Teixeira, cria da nossa casa, né, e é trabalhadora da área de comunicação, que trouxe com muito carinho, se preparou para o estudo do Evangelho da noite de hoje, ok? Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de dividir com vocês os estudos que a gente pesquisa, que se prepara, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho de muita concentração, de muita reflexão. A gente pede para que vocês, né, aprendam juntos, tem para dividir, um pouquinho. Que o Mestre nos abençoe, né, e que possamos, com pensamentos positivos, nossos estudos, que as vibrações cheguem até aqueles que mais precisam nesse momento. Um beijo grande, eu que agradeço. O tema de hoje é do Evangelho, o capítulo 5, item 22. Isso, sempre eu confundo o capítulo, mas capítulo 5, item 22. E nesse capítulo 5, a gente vê que Kardec, né, vem organizando junto com os espíritos numa sequência muito lógica, muito combinada, né, uma sequência de temas que vão se encaixando um no outro. O item anterior, que é o 21, fala de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, na organização, a gente entende que o item 22, que a gente vai tratar agora, tem tudo a ver com esse item anterior. Porque às vezes a gente pensa assim, tão jovem, né? Desencarnou tão jovem, uma pessoa, né? Criança ainda. Então Kardec, nesse item 22, que o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Tem um pouco, né? Muito a ver com esse item anterior. Perda de pessoas amadas e algumas mortes prematuras. E nesse item 22, quem está trazendo toda a explicação, né, a reflexão é Fénelon, um espírito muito importante para a doutrina espírita. E eu vou ler um pedacinho desse item 22. Vou repetir o título: se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele começa assim: muitas vezes dizeis, tá afirmando que a gente, né, a gente tem o hábito de afirmar isso, falando de um homem mau que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Embora no estudo aprofundado a gente entende que esse espírito jovem, que tem a sua prova alongada, de alguma forma, quando fala assim, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que um espírito bom. Esse espírito jovem, uma prova mais alongada, não é um espírito jovem no corpo físico. Muitas vezes, o que as reflexões trazem é o seguinte: que o espírito, ele não tem, a gente que é espírito, não vai pensar no espírito com a data do corpo, com a idade do corpo. Esse espírito jovem, que recebe uma prova mais alongada, um tempo maior de vida, é um espírito jovem enquanto
maturidade espiritual. Não é uma criança ou um jovem. Entenderam a diferença? Então, esse espírito que muitas vezes está incorrendo num caminho que pra gente é um caminho do mal, sendo um homem mau, ele espiritualmente é um espírito jovem. Vê como a gente tem que pesquisar, como a gente tem que estudar? Então, muitas vezes, esse espírito que parte para o mundo espiritual e ele é um espírito bom, a gente fala assim, uma pessoa boa, um homem de bem, um homem bom, é um espírito que, por mais que a idade possa ser cronológica, seja menor, enquanto espírito ele é muito maduro, é um espírito já avançado na carreira espiritual, né? Na experiência espiritual. E aí, a gente traz umas reflexões, uma delas é de André Luiz, que André Luiz fala assim, cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Então, cada um de nós já traz a sua cota de experiência, né? No trabalho, né? No bem, né? Um trabalho já em prol do próximo, e já traz isso para cá. A gente não lembra, né? Devido ao esquecimento, quanto de experiência a gente tem, mas analisando o presente, como que eu sou hoje? Como que eu, Adriana, tracei desde a infância a minha vida? Eu tinha mais preponderância, né, pro bem, eu tinha mais tendência pro mal. Então, isso a gente já vê o quanto de experiência positiva ou negativa a gente traz de uma outra vida. E também a gente traz uma outra reflexão, que nessa história do Se Fosse Homem de Bem Teria Morrido, o Richard Simonetti contam para ele, contam uma história, tá em um dos livros dele, de um homem que foi trabalhar, né, e quando ele volta para casa, a pista escorregadia e o carro, né, escorrega, roda, o pneu, né, aquela coisa toda, e ele até capota com o carro, mas ele sobrevive, ele fica bem. E quando ele chega em casa, ele chega em casa, né, com a família, e ele vai e abre o Evangelho, abre ao acaso. Isso é o Richard Simonetti contando. Ele abre ao acaso o Evangelho. Quando ele abre o Evangelho, cai no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Que tem toda uma história, uma explicação para a gente entender isso. E aí esse homem, ele era espírita, ele abre o Evangelho, ele pensa, nossa, quanto ainda eu tenho que melhorar, quanto ainda eu tenho que trabalhar, que melhorar, né, espiritualmente. E a partir dali, ele percebe a oportunidade que é ter sobrevivido e ainda poder trabalhar, fazer alguma coisa. Por isso que a página que a Carla leu no início é uma página que a gente traz essa reflexão de servir ao bem o tempo todo, ainda no sono, né, no desdobramento. Como que a gente não pode perder a oportunidade? Às vezes na rua, né, com um vizinho, numa prece, perder a oportunidade de uma fala positiva, de um encorajamento, de estimular alguém a alguma coisa, uma oração. Então esse homem, nessa história de Simonetti, ilustra esse capítulo 22. E depois continua assim. Se morre um homem de bem, ao lado de sua casa está um homem mau, logo dizeis, antes tivesse sido este. A gente comete esse erro, nem que seja em pensamento. Quando recebe a notícia de que uma pessoa querida, uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa jovem, a gente ainda que em pensamento, tanta gente mal aí, tantas pessoas perversas, e logo, né, aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa amável, aquela pessoa bondosa morreu. Poxa, então a gente, ainda que no íntimo, a gente está questionando Deus e cometendo um dos maiores erros, julgando, se envolvendo nas
E aí ele fala assim: estáis em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez não a tenha sequer começado. Então, essa pessoa que está aqui ainda, embora no erro, né, no seu mundo de erro, como nós também temos os nossos, está tendo oportunidade. Deus está oportunizando essa pessoa. Talvez a experiência positiva dela de vida, no bem, vai começar. E aí Joana de Ângeles fala muito pra gente a questão da sombra, né? A gente tem muito estudo sobre sombra, que é muito interessante. Joana fala que muitas vezes a sombra, né, a dor, ensina quem está na dor, quem está na sombra. Algumas vezes a gente, né, vamos nos colocar nessa posição. Muitas vezes eu aprendo vendo o erro do outro, a sombra do outro, e me policio. Nossa, não quero mais fazer isso. Nossa, isso não foi bom. Então, às vezes, quem está na sombra aprende com a própria sombra. Porque a luz, às vezes, não consegue trazer aquele ensinamento para a sombra, porque a sombra não consegue enxergar a luz. É como se o sol está ali, presente. Mas quem está do outro lado da montanha, com o nevoeiro, não percebe o sol. Mas o sol está ali presente. Então, muita gente que a gente julga, esse homem mau poderia ter morrido, esse aí não morre, pega essa doença agora da pandemia e não morre. Quem somos nós? E aí a gente vai trazendo essas reflexões. A Terra, ela funciona para nós como um presídio. Por que presídio? Porque a gente reencarnou, está aqui. Enquanto não desencarnou, enquanto não foi para um outro plano, a gente está preso, né? Na Terra, no planeta Terra. O espírito está preso aqui. Então, a Terra funciona como um presídio, como um grande presídio. Mas o presídio, ele também recupera. Como que ele vai recuperar? E seria justo alguém que cometeu um erro, né? Um erro grave, um prisioneiro mesmo. Vamos pensar num preso normal, a prisão. Cometeu um delito e ele foi condenado a ficar naquela prisão. A gente acha justo ir lá e falar assim, liberta esse homem aí, liberta. Coitado, né? Liberta ele da prisão. Isso é certo? A gente faria isso? Não. A gente quer que cumpra o quê? A justiça do homem, não é? Ele vai cumprir ali aquele tempo, ele vai cumprir o que a lei determinar. Assim somos nós, encarnados na Terra, num presídio, no sentido do corpo estar preso aqui na Terra ainda, nesse sentido. E o aluno, que é um ótimo aluno, é um bom aluno, esse aluno, ele merece repetir de ano? O que a gente pensa sobre isso? É um ótimo aluno, estudou, tirou 10, é certo chegar e falar assim, vou reprovar esse aluno, isso é certo? Não. Então, o bom aluno que parte para o mundo espiritual, né, aí a gente vai pensar o contrário. Aquele que parte, né, que vai no seu tempo, que cumpriu, que era uma pessoa boa, uma pessoa que praticava o bem, ela vai no tempo dela, mas não é que esse tempo dela vai ser encurtado porque ela é boa, porque nós não temos condições de avaliar a justiça e a contagem do tempo de Deus. E aí eu trouxe alguns exemplos. Chico Xavier. Quem lembra com quantos anos Chico Xavier desencarnou? Quem lembra, ou quem não lembra, vai pesquisar depois, eu não vou dizer. Se ele desencarnou com 90 anos, então ele era homem do mal? Então ele era homem mau? Por quê? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Estão entendendo? Se ele morreu com 90 anos, mas era um homem do bem, um trabalhador incansável, missionário, e ele foi até os 90 anos, porque mesmo sendo um homem de bem, ele tinha compromissos a cumprir. Então só quem sabe avaliar
se o tempo de existência é Deus. Divaldo Pereira Franco, tá aí, outra cirurgia, não foi? Quantos anos? É homem de mal? Do mal? Estão entendendo? Se fosse homem de bem, teria morrido. Então era para Madre Teresa de Calcutá. Desencarnou muito idosa, uma pessoa boníssima, um espírito missionário. Teresa de Calcutá, irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Exemplos, né, da religião católica. Pessoas que se doaram uma vida inteira também. Então, cada um tem o seu tempo determinado, não nos cabe julgar, não nos cabe avaliar. É isso que Joana está falando. E aí depois tem outra questão, sobre a pena de morte. Nós não podemos ser a favor da pena de morte. Por quê? O espírita não pode ser a favor. E aquele outro religioso que também pensa que a vida continua, vai adiantar matar o corpo? O espírito vai continuar vivo, livre. Se não aprendeu a lição, vai continuar fazendo mal por aí. E depois eu trago outra questão. A Terra também é um hospital. É ou não é? É um hospital. Então, para que serve o hospital? Cura, né? Cura o doente, trata esse doente, cuida do corpo e também do espírito, né? Também do espírito. E aí a gente vai entender o quê? Que algumas algemas nos prendem aqui na Terra e nos fazem mal. Que algemas? Mágoas, ódio, egoísmo, vingança, azedume, ignorância. São algemas. São algemas que nos trazem presos à Terra, como prisão, que nos faz repetir de ano, aquele aluno que repete de ano, porque não estudou direito, e também fica num grande hospital. Por quê? Porque a mágoa se transforma em doença, o ódio se transforma em doença, e aí o que acontece? Vem as obsessões, síndromes, loucuras, depressão, ansiedade. E aí qual a nossa cura? Em que momento da minha história eu vou perceber que eu não quero mais repetir de ano, que eu não quero mais ficar nessa prisão e que eu não quero mais ficar em estado grave nesse hospital, trabalhando no bem. Não tem outro caminho. E aí tem um estudo muito aprofundado que fala sobre justiça distributiva. Foi um estudo que Kardec fez, ele vai explicar a reencarnação. O nome é justiça distributiva. Eu também pesquisando que eu fui aprender. Por isso que eu gosto de pesquisar, eu vou estudar. O que é isso? Ao longo da reencarnação, ao longo das reencarnações, ocorre uma justiça distributiva. Isso é misericórdia de Deus. Por quê? Se nós fôssemos pagar, né, entre aspas, tudo que nós devemos, fôssemos consertar todos os nossos erros em uma vida só, daria? Imagina aquela criança que nasce, né, aquele espírito que reencarna, mas que logo cumpre seu tempo e desencarna. Como? Que ele vai... Aquele jovem, ou então eu tô uma idosa e eu ainda não consegui resolver todos os meus problemas. Ainda não perdoei meu vizinho, eu ainda não perdoei meu parente, eu ainda não falei que amo para algumas pessoas, eu ainda não fiz o bem que eu deveria fazer. Então, existe uma justiça divina chamada justiça distributiva, que é a bênção da reencarnação. A cada reencarnação, a gente cumpre uma etapa. Claro, quanto mais serviço no bem, quanto mais amor, mais perdão, mais trabalho eu fizer, eu vou encurtando as voltas da reencarnação. Eu vou diminuindo isso aí. Por isso que o tema do livro que fala, se fosse um homem de bem teria morrido, não é para ser medido em tempo, idade, é para ser medido em experiências no bem. Então, se eu, Adriana, estou com 49 anos aqui, eu ainda tenho muito trabalho pela frente.
Entendeu? E o finalzinho diz assim no item: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Quando a gente julga, poxa, morreu uma pessoa tão boa, fulano que é do mal tá aqui, fulano que é assim tá lá. Isso que o Fênix está explicando pra gente. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos. Esforçai-vos então por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fênix, ele está falando que a gente se habituou a julgar, a gente se habituou a criticar, se habituou a fazer justiça, nem que seja pelo pensamento. E ele pede o contrário, ele fala assim: habituai-vos a não censurar. Então, se a gente se habituou com o mal, a gente pode se habituar com o bem. É só começar a fazer o bem. Vem um pensamento ruim, transformar com um pensamento bom. Vem uma intenção de falar mal, de criticar, de acusar, mudar isso aí. Se eu tenho modificar os hábitos, é isso que está pedindo. Habituai-vos a não censurar e outras coisas mais. E aí fala assim, cada ser humano precisa trabalhar o máximo que puder, aproveitar as oportunidades. Aí eu listei oração, doação, se doar no trabalho para o próximo, doar objetos, não ficar guardando quinquilharias que não servem mais para gente. Vai servir um dia, será? Amar, perdoar, se solidarizar, criar empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? E se fosse eu? E diz também que a aparência engana. A aparência no bem engana. Quem me vê aqui falando, né? Cabelo ajeitado, a roupa correta. Olha que pessoa boa. Vou convidar a Adriana para dar estudo em 100 lugares. Por quê? Porque a aparência no bem, ela engana. Muito mais fácil enganar por fora. Agora, quem é a Adriana por dentro? Como nós estamos por dentro? Então, fala assim que o homem de bem é aquele que reúne uma série de características, uma série de atributos, mas que é o nosso objetivo, é treinar cada dia. Há pouco tempo nós passamos por uma situação, né, no Brasil em especial, mas que teve repercussão mundial, uma menina de 10 anos que sofreu um abuso, né, um estupro, e essa criança, por ser menor de idade, né, a justiça entendeu, né, que ela deveria efetuar o aborto, né, porque fisicamente ela não aguentaria, o corpo dela estava preparado, ela tinha acho que 20% de chance de morte, né. Então, assim, o país inteiro parou para julgar de toda forma, para julgar quem era a favor e para julgar quem era contra. Nós nos habituamos a julgar, a sentenciar, a entrar no lugar de Deus. Não tem como fazer isso. Entregar as leis do homem, existem leis que devem ser regidas, existe a lei de Deus e não nos cabe esse julgamento final. A gente acha que cabe a nós o final, onde está falando da justiça. Nós nos colocamos para medir a justiça de Deus. Então, o que a gente quer entender com isso? Que o ser humano gasta muito tempo, muita energia para pensar no mal, para vibrar no mal, para julgar, para criticar, para condenar. Condenar
família. E então não nos cabe isso, realmente é entregar para Deus que se algo acontece, um mal, muitas vezes algo de mal, vai ser reflexão para outras pessoas. Porque ninguém veio para a Terra para sofrer, ninguém veio para a Terra para ser estuprado, para ser assassinado, ninguém veio para isso. Ninguém merece isso. Mas se tem um Deus, se a gente acredita nesse Deus, e uma ação dessa acontece, alguma razão, algum motivo tem. E não nos cabe esse julgamento. Porque senão estamos nos colocando no lugar de Deus. Então tem que esperar, né, e confiar. Já depois, a gente anotou assim, precisamos ser mais humanos no pensamento. Por quê? Porque algumas vezes a gente também é cruel. E a família daquele ser que tem alguém que é do mal, né, que ainda tem um mal ali forte nele, fazendo mal, que o espírito não é mal, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Infelizmente a gente caminha por estradas, por caminhos que não são bons. Mas a família daquele ser que praticou o mal também sofre. Já paramos para pensar, vibrar, pedir a Deus por aquela mãe, por aquela avó, por aquela família? Porque ninguém quer ter uma pessoa que comete um crime na sua casa. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro o tempo inteiro, né? Como seria. E também fala assim, a durabilidade da vida não nos pertence. Por isso que esse capítulo fala, se fosse homem de bem, teria morrido. Não sei, será, né? Esse julgamento prévio, a gente não tem como contar essa durabilidade. E quando eu falei da aparência, hoje eu recebi uma história que foi Chico Xavier contou, né? Que no seu trabalho, né? Lá em Uberaba, tinha um rapaz, um homem, que era, a princípio, né, pela descrição da sua vestimenta, pela descrição do seu tipo físico, era um morador em situação de rua. E quando terminava o trabalho de Chico, as pessoas faziam aquela fila e iam cumprimentar o Chico. E ele sempre ia por último, sempre era o último da fila. Mesmo assim, as pessoas ficavam ali à volta e esse ser chegava e ele tinha um mau cheiro, ele tinha uma roupa rasgada, tinha feridas em sua boca, mas Chico sabia que ele estava lá naquele dia e ele era o último. Ele já se colocava por último para não incomodar, para de repente não criar nenhum constrangimento. E aí Chico esperava e ele chegava. E ele beijava Chico com aquela boca, né, machucada, com um pouco de sangue, sem escovar o dente, né? E ele beijava Chico e conversava com Chico. E pela descrição do caso, parecia também alguém que tinha uma deficiência intelectual, ou até por viver mesmo, né, na rua, né, na situação de rua. Era alguém que aparentava uma deficiência. Ele falava coisas meio emboladas, mas conversava com Chico como uma criança. E Chico, paciente, sorria, esperava, nunca se limpou o rosto por causa do mau cheiro. Chico dava aquela atenção que aquele ser precisava. Por quê? Porque aquela aparência dele talvez não dissesse nada. E aí, nessa história, no final, Chico pedia para que ele contasse lá tipo uma poesia, uma historinha. Ele contava, ele falava. E conta, né, que uma certa noite ele desencarna e Chico Xavier conta que o próprio mestre o recebeu onde ele estava. Então, a gente não se preocupar tanto, né, com essas questões físicas, materiais, e muito mais na doação, né, na nossa própria melhora e do outro. Então, que a aparência, como diz Joana, não nos traga um embelezamento que não é do Espírito. Porque lá no começo, falou assim, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova longa. Porque às vezes eu estou me demorando aqui também na Terra, porque eu tenho muito a trabalhar, muito a aprender. Então nem sempre, claro que se era uma pessoa boa, voltada para o bem, era um jovem que tinha
uma tendência ao bem, era um filho bom, né? Claro que esses espíritos têm todo um trabalho continuando no mundo espiritual, porque isso aqui não é a única vida. Nós sabemos que do outro lado o trabalho continua. Então, a contagem do tempo não nos importa agora. O que importa é usar o tempo a nosso favor. Seja numa ligação telefônica, uma mensagem que eu passe para alguém numa pandemia, escutar uma pessoa que está sofrida, está se lamentando, ter um carinho, um olhar, né, uma oração o tempo inteiro, se ajudar alguém pediu ajuda, eu posso ajudar? Faça. Não pode? Tudo bem, no momento eu não posso. Mas se pode, faz. Porque as oportunidades, sim, elas vão aparecendo. Então, quem não fica atento a essa oportunidade que aparece, amanhã eu faço, amanhã eu dou, amanhã eu vou. Então, não perder tempo, né, aqui. Porque a gente, como está falando aqui, a durabilidade da vida não nos pertence. É Deus que sabe. Adriana, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Dinheiro? Muitas pessoas perdem oportunidade de ajudar porque não tem dinheiro. Existem pessoas que têm uma condição financeira excelente, não tem problema com dinheiro. Então, qual vai ser a minha colaboração? Uma palavra, um telefonema. Como que você está, amigo? Tudo bem? Olha, estou orando por você, coloquei isso aqui na prece. O dinheiro é muito importante, mas para quem tem para dar naquele momento. Quem não tem, tem outros meios de fazer, de ajudar. Às vezes eu estou na minha casa pensando, lembrei de uma pessoa, vou fazer uma prece, eu vou fazer alguma coisa, eu vou até ajuda, eu tenho o armário cheio de mantimento que eu não vou usar durante muito tempo, tá ali parado, doa para alguém, vai fazer alguém mais feliz naquele momento. Ou então, em que eu posso ser útil? Em que eu não tenho dinheiro? Em que eu posso ajudar? Alguém vai direcionar o que é, porque o dinheiro não é tudo. Se o dinheiro fosse tudo, né, há trabalhos voluntários que são necessários do corpo físico. Vir limpar o centro é um trabalho voluntário. Eu estou dando estudo, é um trabalho voluntário. O médico é um trabalho voluntário. Todo mundo que trabalha no centro espírita, em alguma área, está doando seu tempo, está doando alguma coisa, e não é sempre dinheiro. Então, não é desculpa não ter dinheiro para ajudar. É só se conectar com Deus, pensar em que eu posso ser útil. Só de fazer uma prece sincera, vibrar por alguém, pelo planeta, já é ajudar alguém. Então, não tem desculpa para isso. Terminou. Bom, então agora eu estou trazendo agora para a gente encerrar uma reflexão que tem muito mais a ver com o nosso sentimento, né, do que com outras palavras, né? Jesus, ele falou assim para a gente: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. E muitas vezes o desespero, né, sob forma de uma enfermidade, de uma doença, ele surge e a gente esquece que Jesus está conosco, que ele não nos deixaria órfãos. Ele falou o tempo inteiro isso. Então, que em nossas reflexões, nossos momentos de prece, se eu me encontro numa situação tranquila, se meus familiares estão bem, que isso não seja motivo para eu descansar, para eu ficar tranquila. Que eu me lembre daquelas pessoas que estão nos hospitais, nas suas casas, que estão nas ruas, que estão passando por alguma dificuldade. Então, que durante o dia ou a semana, que eu possa me voltar, né, com um olhar para o céu, para Deus, pedindo por essas pessoas. Porque depois, quando chegar a minha vez de passar pelas provações, eu também terei pessoas que retribuirão, mesmo que nem saibam quem a gente é. Então, que eu termine com essa fala do mestre, né?
eu não vos deixarei órfãos, não estamos sozinhos. Então que a gente possa aprender com Jesus, que é o nosso maior guia e modelo, que veio trazer para a gente o quê? A certeza de que essa vida é passageira e que possamos encontrar a melhor maneira de viver, a melhor maneira, que a gente não esqueça isso, que a cada dia é um novo recomeço, e quando o dia nasce, nova esperança, nova oportunidade. Obrigada por tudo, por me escutarem, obrigada por eu conseguir dividir essas reflexões que eu faço também, primeiro para mim. Então, que o Mestre nos abençoe hoje e sempre, e que possamos terminar esse estudo com uma certeza, não estamos sozinhos. Vamos convidar agora a Carla para fazer o encerramento. Nós agradecemos a Adriana, como nós falamos no início, né, cria da casa, que ela receba todo esse carinho, todas essas vibrações positivas que vocês estão enviando aí para ela, para o seu esposo, para a sua casa, para o seu lar. E nós vamos agora passar para a segunda parte, que é a prece, onde estivermos, possamos nos religar a Deus, lembrar dos bons motivos, boas energias, boas vibrações, lembrar daqueles companheiros que passaram para a pátria espiritual. Então a gente convida a tia Lúcia, uma trabalhadora aqui da nossa casa, média da casa, que fará essa prece. Então vamos juntos nos religar, juntamente com a Lúcia, envolvendo a todos que necessitam no nosso planeta. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual dessa casa, e pedir por todos que passaram por aqui, os que ainda frequentam a casa, encarnados e desencarnados, e pedir a Jesus, a equipe espiritual do planeta, que ilumine o nosso planeta Terra, que ilumine a nossa pátria brasileira, que ilumine os índios, a Amazônia, que ilumine os espíritos encarnados e desencarnados que estão recebendo os desencarnados do outro lado, retirando, aliviando essas energias pesadas, negativas, que eles sejam recebidos com luz, com energia, com muito amor. Jesus, ilumine o nosso dirigente da casa e todos os outros, os frequentadores e todos. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, aquele sol lindo, maravilhoso, que irradiou toda a pátria durante o dia, com a sua energia, com a sua vibração, o seu amor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada. E vamos nessa emoção dar uma boa noite. Obrigada, amigos queridos. E nós vamos para nossas casas. Estamos muito bem protegidos aqui. Distanciamento total aqui. Eu, Adriana, tia Lúcia e o Alexei. Boa noite para todos. Não é emoção, né, Lúcia? Ah,